Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 9h05 da manhã. Hoje é um dia especial, não porque é mais um dia de quarentena, mas porque a gente hoje está no 20º evento da Cornet Global Brasil. Então, a gente resolveu trazer uma figura especial aqui para a gente. A Pamela Paz, daqui a pouquinho vai falar com a gente. Daqui a pouquinho eu vou abrir o microfone e deixar você à vontade, Pamela. Mas a gente achou legal trazer uma pessoa de uma marca icônica para a gente. A Cornet está há 15 anos no Brasil e desde o início a gente tem a John Richard, empresa, como parceiro. Todo mundo que está presente aqui, que já conhece o trabalho da Cornet, com certeza lembra com muito carinho do John Paz. Então, toda vez que a gente fala de John Richard, não tem como não linkar a essa figura super carismática que a gente sempre teve pertinho da gente. Agora a gente vai falar com a nossa convidada de hoje, a Pamela Paz. Ela é CEO da John Richard. Ela também tem novidade, ela é fundadora da Twin. Mas hoje a Pamela está aqui para falar de uma maneira bem leve, bem descontraída, sobre mobiliário corporativo. Bom dia, Pamela. Vamos dar um bom dia para todo mundo que está conectado aí com a gente. Bom dia, Gabi, Fusaro, obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui junto com a Cornet. E bom dia para todo mundo que está acompanhando. Tem pessoal da John, tem bastante cliente. Então, bom dia a todos. Muito bom, que legal, que prazer estar aqui com você hoje. Eu já vou dar um valendo para o pessoal no chat, assim o pessoal já vai correndo. Quem mandar primeiro... já vi quem que mandou, que está com saudade da Margui. A Fernanda Machado. Controla o nosso chat aí para a gente já pensar no brinde para quem mandou primeiro, tá bom? Fica tranquila, fica Muito tranquila. bom. E aí eu só estou provocando vocês, aproveitando um sorteio, para estimular vocês a mandar os comentários e as perguntas no chat. Eu e a Pamela, a gente vai estar visualizando. Então, a gente vai conduzindo o nosso bate-papo também conforme aqui as sugestões e as perguntas de vocês, tá bom? Muito bom. Pamela, eu já vou começar assim, de bate-pronto, né? A gente até combinou que a gente não ia ficar falando muito de contexto, de pandemia, porque as pessoas, de certa forma, o pessoal que está conectado aqui já está careca, né? De saber o que está acontecendo. E acho que a gente pode focar bastante em algumas soluções. Mas eu queria saber de vocês, como que a John Richard tem se preparado? Como é que está a operação de vocês durante a pandemia? Porque muita coisa mudou, né? Não tem mais essa questão da interação com o cliente. O produto de vocês se tornou um produto muito valioso, ou pelo menos muito valorizado durante a pandemia, né? Eu queria saber um pouquinho como é que está o panorama de vocês lá no escritório, na empresa, trabalhando, como é que vocês estão operando hoje? Bom, a gente tem naturalmente acompanhado todas as movimentações de mercado, as previsões, a gente tem conversado demais com nossos clientes. Fizemos uma pesquisa recentemente para tentar entender melhor como é que eles estão trabalhando, o que eles estão imaginando dessa retomada. A gente não parou, então assim, para a gente não tinha cultura de home office, mas na primeira semana todo mundo já foi para casa, quem é mais administrativo, operacional, trabalhar de casa. A gente fez 2 escritórios de home office, hoje continua todo mundo em casa mesmo, mas a operação, a equipe de logística continua ativa. A gente teve bastante demanda de home office, teve bastante demanda de contingência, hospitais de campanha a gente atendeu, então não teve como parar a equipe como um todo. Continuamos fazendo assim, com todo o equipamento de segurança. E agora, pensando numa retomada, a gente começou a ter uma demanda muito grande de clientes procurando soluções de retomada, e muito baseado nas descobertas que a gente fez da pesquisa, das conversas, a gente tem repensado o nosso negócio e como que a gente pode ser uma solução real para as empresas nesse momento. Seja para uma demanda de... O que a gente tem visto muito, né? Uma busca de, primeiro, uma necessidade, né? A gente atendeu o home office pontualmente durante toda essa pandemia, essa quarentena, e agora como isso ser uma solução real para as empresas nessa retomada. A retomada aos escritórios, então o que as empresas estão fazendo, quais são os itens novos que elas estão demandando para a gente conseguir atender. Muito bom.
Foi o que eu imaginei, né? Se algumas empresas conseguiram dar uma desacelerada durante a pandemia, até para se adaptar a esse modelo, a gente falou muito nos outros eventos aqui da Cornet que o que a gente está vivendo, apesar de parecer, não é exatamente um home office, né? É uma Uhum. quarentena forçada. Então, as pessoas foram para casa, ninguém estava prevendo, né, essa pandemia. Mesmo a gente vendo o movimento acontecer em outros países, ninguém imaginava que ia se dissipar dessa maneira, assim, né, se dispersar dessa maneira e chegar no Brasil também. Então, não deu tempo das pessoas se prepararem. Então, eu imagino que, além da operação tradicional que vocês já tinham, né, e toda essa movimentação, também teve essa questão da adaptação. Como é que vocês começaram a abordar ou a atender as empresas que começaram a se preocupar com o funcionário? Porque teve uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, assim, já partindo para um primeiro tópico bastante forte que acho que a gente pode abordar aqui, que eu confesso que eu não tinha, que eu não vi com tanta frequência, então eu queria entender melhor com você como é que está essa abordagem com os clientes, que é a questão de tratar o conforto do funcionário ou essa adaptação do colaborador lá na casa dele, não só como uma questão emergencial, né, de urgência da pandemia, mas como um benefício. Então, conta um pouco para a gente desse movimento, porque eu confesso que é um movimento que eu não estava acompanhando com muita frequência, das empresas se preocuparem em transformar a saúde, a ergonomia e o bem-estar do colaborador num benefício. Então, como eu disse, assim, nesses últimos meses a gente atendeu centenas de pessoas em home office. A gente já atende o mercado residencial há 20 anos, então para a gente foi bastante fácil fazer esse movimento, né? E atender. A gente já estava na casa do cliente, então conseguia atender o cliente em casa, a gente já conhecia essa Uhum. dinâmica. Mas basicamente as necessidades que apareceram foram as emergenciais. Está todo mundo de quarentena, o que a gente faz? É preciso prover a mesa, a cadeira para esse colaborador. E então tiveram empresas que até deixaram os colaboradores levarem as cadeiras para casa, outras compraram as cadeiras e teve muita gente que alugou com a gente. Então assim, foi uma necessidade pontual e uma solução pontual para essa necessidade. Agora a gente tem um entendimento, acho que é consolidado para todos, que o home office não vai deixar de existir. Agora nosso Uhum. desafio é como gerenciar isso. Um desafio das Legal. empresas de desenhar uma política de home office e trazer as soluções que possibilitem um trabalho confortável e produtivo para o colaborador. Então, e a que nem você falou, não vai ser mais o home office por obrigação, e sim por opção. Então, o desafio das empresas é olhar para isso e como que eu faço essa gestão. Uhum. Da forma que eu enxergo o Facility, ele já tinha um desafio enorme de garantir um ambiente adequado para se trabalhar, então, que se restringia com todas as aspas à laje corporativa, e agora, além disso, ele passa a considerar a gestão de mais de centenas de microambientes, microescritórios espalhados pela cidade. E como Sim. levar essa experiência do workplace para a casa de cada colaborador, com olhar para a ergonomia e para um ambiente de trabalho adequado. Então, olhando para isso, e a John está trazendo uma solução de gestão corporativa de home office. Viabiliza que a empresa disponibilize a infraestrutura necessária, que pode ser uma mesa, uma cadeira, todos os itens de ergonomia, como apoio de pés, o mousepad, o suporte de notebook, enfim, todos os itens necessários. E, basicamente, a empresa estabelece os itens que ela quer oferecer para o colaborador e a população que vai receber esse benefício e a gente faz todo o resto. Então, a gente faz toda a gestão de agendamento e de entrega dos itens junto ao colaborador e mensalmente a gente manda um relatório de medição para a empresa com base na utilização. Então, entrou um colaborador novo, a gente realiza a entrega. Teve a saída Legal. de algum colaborador, a gente efetua a retirada, é simples assim. Pensando no turnover natural das empresas e tudo mais. E, além disso, acho que um ponto importante é que a gente entende que não é só o equipamento que garante a ergonomia do colaborador. Então, a Uhum. gente dá uma atenção especial na instrução da maneira adequada do uso de cada equipamento. Então, a gente está disponibilizando também para os nossos clientes, além de como regular a cadeira, como usar cada, Claro. Uhum. cada, cada Manual. item,
no manual, a gente está disponibilizando mensalmente para os nossos clientes, para os colaboradores do nosso cliente, um webinar mensal junto com a nossa fisioterapeuta, Ah, que trazendo joia! dicas de postura, informações de ergonomia, vivências corporais, não pensando somente no uso da cadeira, mas também no bem-estar do colaborador que está em casa como um todo. Muito Então, foi legal. exatamente o que você falou, assim, simplificando todo o benefício, é, é a mesma coisa que a empresa faz uma gestão de vale-refeição, vale-alimentação, como Uhum. ela traz para esse colaborador todo o benefício de uma forma fácil, para cuidar da saúde, do bem-estar e contribuindo com a retenção de talentos. Não, e uma coisa muito bacana que você colocou eu gostei disso, que é a gestão corporativa do home office. Porque uma coisa é você fazer isso de maneira adaptada, né? Que é o que a gente fez agora e o que cada um precisou se adaptar. Mas quando você começa a vender isso como um serviço, né? E não como só o produto, você tira uma grande dor de cabeça da empresa, seja do profissional de facilities ou do pessoal de RH. Algumas empresas estão destacando a área de benefício, destacando inclusive do RH, para ter essa área de saúde e bem-estar, né? E acho que isso acaba orientando uma tendência muito forte que tinha até antes da pandemia, das empresas investirem no bem-estar dos funcionários como um fator de retenção, né, Pamela? Então, vamos lá, se antes uma empresa, vou dar um exemplo comercial aqui, se antes a empresa investia e colocava como um benefício para o funcionário uma conta no Gympass, por exemplo, Sim. se demonstra tão preocupada quanto a saúde do funcionário colocar o mobiliário adequado para que ele tenha ergonomia e saúde de postura, enquanto trabalha de casa também, né? Mas é mudar para E serviço, né? É mudar a mentalidade aí. mudar para serviço, é exatamente isso. A gente pensou como facilitar para que o RH, o facilite, não precise fazer essa microgestão. E também foi o entendimento de que a solução é por colaborador. Não dá para dar uma solução, não é uma solução fits all. É uma coisa que Uhum, eu vou precisar pensar o que a Gabi precisa, é só uma cadeira, ou ela vai precisar isso, do apoio de pés, talvez o outro colaborador não tenha espaço para mesa, bom ponto. enfim. Então a gente realmente, a gente desenhou em uma plataforma totalmente digital que o colaborador vai lá e escolhe, de acordo com o que a empresa definiu que é uma opção. Muito bom isso. Então, Não, facilita, né? e fica um produto fácil, né? É o que você falou, se o colaborador entra lá e ele faz a seleção do que ele precisa, porque ninguém conhece melhor o espaço dele do que ele mesmo, é muito bacana. É diferente do movimento que o mercado fez 12 anos atrás, por exemplo, com a Nokia, que mandou cadeira na casa de todos os colaboradores, né? Eu me lembro que foi uma ação muito bacana, uma ação bastante elogiada, mas muitos colaboradores falaram: eu nunca usei essa cadeira porque não tinha o espaço adequado para trabalhar com ela, ou já tinha uma em casa, então não era necessário. Então, isso que você falou da customização, entender a cultura de cada um também acaba sendo muito importante. E a gente está vendo isso em todos os painéis, Pamela. Assim, independente do tema que a gente trata, quando a gente fala de escritório pós-pandemia, em todos eles tem algum tipo de customização. Seja no ambiente, o escritório, a arquitetura, o look and feel, como a gente fez lá com o Paulo, todos eles merecem uma certa customização de cultura. Porque aí entra em duas questões. Primeiro, eu vou falar com você do espaço. Achei legal que você citou que às vezes as pessoas não têm espaço dentro de casa para fazer o home office, né? E a gente estava comentando de algumas novidades, né? Alguns espaços que a gente não imaginava que iam virar escritórios que de repente estão demandando produto para vocês e serviços, né? Conta um pouquinho o que você viu de diferente aí agora que acabou de... Além disso, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta do chat aqui que eu acho que encaixa bem. Nesse pacote home office que você falou, Pamela, vocês também disponibilizam suporte para laptop, teclado, mouse, ou seja, tem alguma coisa nesse sentido também? Que senão fica a dica que as empresas gostariam de um pacote um pouco mais completo, Completo. né? Acho que isso também seria Olha, interessante, né? legal. Nesse momento, a gente está com suporte de notebook, sim, mousepad, clickpad, o apoio de pés, tem régua de elétrica, luminária, eu acho que é isso. Completo, tá completo. A gente ainda não está com mouse, com teclado, mas assim, realmente a gente está nesse momento de entender junto com as empresas o que é realmente necessário e a gente está desenvolvendo. Até teve uma empresa que demandou para a gente mandar junto com o kit de integração do novo colaborador.
A gente está entendendo realmente a Joia. necessidade. O grande desafio aqui é a logística. Então, já que a gente está fazendo todo esse processo, como adicionar outros itens e ainda mais valor para a empresa. E aí, respondendo a sua pergunta... Dos espaços diferentes, né? O que tem surgido aí de demanda? A gente até nessa pesquisa e alguns clientes entraram em contato, então uma coisa que tem aparecido bastante é essa busca por espaços alternativos, escritórios satélites, enfim, todo aquele conceito do near to home. A gente tem um entendimento que, assim, a gente não precisa mais se deslocar todos os dias para o escritório, mas Legal. o home office não funciona para todos. Então a ideia de trabalhar, por exemplo, num coworking, num café próximo de casa é cada vez mais uma opção. Então eu acredito que vão surgir vários coworking em bairros diferentes, não só nas regiões centrais mesmo, e também em outros espaços alternativos. O que eu estou chamando desses espaços alternativos? Eu não sei nem se é a palavra correta, mas a gente teve conversas com condomínios residenciais para montar um espaço de trabalho nas áreas de lazer, no salão de festa, na área gourmet, que são áreas que vão demorar para voltar a ser utilizadas e estão ociosas, e é uma demanda dos prédios, né? Então, tem gente que não aguenta mais ficar em casa naqueles 20, 30, 100 metros quadrados e consegue usar a área de baixo. Então, especialmente, acho que as nossas conversas também têm sido muito com os empreendimentos, tem esses apartamentos muito pequenos. E uma coisa que até a gente conversou, teve a palestra com a Cor, né, na semana passada, que eles estão transformando os quartos em escritórios. Sim. Então, uma tendência assim, bem legal, né? Então, não é mais só o espaço de escritório e de casa, né? É o que você falou, usar uma área, por exemplo, num condomínio residencial que a gente sabe que vai demorar como um espaço de coworking, para as pessoas que moram naquele prédio, genial, né? Eu deixo de ter carro no trânsito, deixo de ter gente se deslocando, mantenho o conforto da pessoa de estar em casa, pode ser um ponto bom para todo mundo, né, Pamela? sim, E aí não é precisa uma ser nenhum demanda extremo, diferente, né? né? E não é necessariamente o cliente corporativo, né? Que vocês já estavam muito acostumados a atender, e também não é aquele cliente, pessoa física que está atendendo a sua demanda pontual, né? Então, novos modelos acabam surgindo por conta disso, né? É bem legal. Acho que novos modelos, novas estruturas de trabalho, novos locais, enfim, muito interessante. E aí tem mais um ponto legal que acho que vale a pena a gente explorar, que é a questão da adaptação, né? Uma coisa é a gente falar, eu estou vendo algumas pessoas perguntarem aqui no chat se a John Richard atende pessoa física também. Atende, pode procurar a equipe comercial lá, sim, que se a empresa não vai te disponibilizar um kit, você pode buscar ele também. Posso endereçar isso no final, depois? No final, já faça isso depois, isso, certinho. E um ponto que eu queria que você falasse um pouquinho mais, Pamela, é sobre essa questão da adaptação do escritório agora nessa volta, né? Então, vamos lá, chovendo no molhado, mas a gente sabe que as coisas não podem ser exatamente como eram antes, a gente sabe que tem algumas adaptações que precisam ser feitas, tem muitos escritórios de arquitetura trabalhando nisso, a questão de comunicação visual, adaptação de layout, e assim vai. Fala um pouquinho como que a John Richard atua em parceria com os arquitetos, porque a gente até comentou isso, né? Em algum momento, algumas pessoas, ou o profissional de facilities que está lá na ponta, que precisa resolver a solução, ele pode ficar confuso e falar, nossa, eu vou ter que bolar alguma coisa aí para John e já fazer o pedido do produto. Conta sobre essa parceria com os escritórios de arquitetura. Tá. Bom, acho que assim, até para iniciar, acho que a gente está passando por um momento inédito, né? É incerto que inviabiliza decisões complexas. Então, a gente pensou muito em cima de como trazer uma solução para dar agilidade nas respostas, mas que também traga sustentabilidade para os negócios. Sim. Então, a gente está pensando em adequações do workplace, né? Pensando no distanciamento das estações de trabalho, afastamento social, os reajustes de layout. E, primeiro, o que apareceu para a gente é o que precisa ser adequado. Então, a gente tem buscado soluções e lançado produtos novos com o intuito de deixar o escritório cada vez mais confortável e seguro. Então, a gente lançou recentemente os Screen Care, que são aqueles painéis protetores,
com o objetivo da proteção individual e proporcionar um ambiente mais seguro para os escritórios. Que é um produto que não tinha, né? Ele surgiu agora, foi desenvolvido exatamente para... Assim, foi uma coisa que a gente até tinha no passado, a gente tirou de linha e agora tá voltando. Aí o que a gente pensou nesse painel? A gente está oferecendo diferentes medidas e com fixação adesiva. Então, justamente para tornar essa solução mais flexível, que você não precisa alterar de forma alguma o mobiliário existente. Então, traz uma facilidade. É transparente, fácil limpeza, enfim. Outra solução que a gente está trazendo são algumas soluções acústicas. Então, vai além de simplesmente a divisória, mas como que a gente traz produtividade, mais conforto para o ambiente. Uma coisa que eu acredito que o retorno das equipes, mesmo assim, os calls e as conversas virtuais vão ser mantidas. Então, pensando nisso, quais são as soluções adequadas para isso? A gente não vai poder colocar todo mundo numa sala de reunião para fazer um call. Então, a gente está trazendo algumas divisórias, alguns cockpits de posição individual para tentar atender isso. Que é além disso... Desculpa te cortar, mas que é muito engraçado, né, a questão dos individuais e dos cockpits, porque existia uma grande movimentação na arquitetura corporativa exatamente para romper essas barreiras, né? Por mais que a gente saiba que algumas pessoas já reclamavam do desconforto, da questão da falta de privacidade, tinha uma tendência muito forte, né, de abrir tudo. Então, total open space, aquela coisa de coloca o maior adensamento possível no mesmo espaço, essa questão de não dividir o espaço de café do espaço de trabalho e trazer as mesas colaborativas para uma área mais comum. É engraçado porque tinha uma grande tendência para isso tudo, que de repente ela precisa ser interrompida, mas não necessariamente precisa ter um gasto absurdo com a arquitetura, né, Pamela? Então, eu acho que assim, a principal vantagem que eu vejo quando eu vejo o trabalho da John Richard junto com o escritório de arquitetura é pensar numa solução imediata, né? Que essa é a primeira coisa, né? Se for da logística, se eu pensar no mobiliário que vai ser desenhado para o meu espaço, que vai ser fabricado, que vai ter a logística da montagem, a logística da entrega, acabou a pandemia, acabou a necessidade. Então, você tem isso no estoque, eu consigo resolver rapidamente. Mas essa questão de vocês trabalharem em conjunto com o arquiteto é para usar tudo que já tem no ambiente e complementar com o teu produto, né? E assim, rápido, né? Coloco e tiro rapidamente. Sem dúvida. Assim, a gente está trazendo assento individual, mesa, cadeira de refeitório. E é o que você falou, né? Aí defendendo o modelo de negócio que é a locação. A gente está naquele momento de tomada de decisão pontual e por uma necessidade, um período curto. A gente não sabe como vão ser os escritórios mais para frente. Nesse momento, a gente precisa do distanciamento. Como é que vão ser os novos, como é que vão se comportar as empresas com relação ao home office, com relação a esse adensamento dos escritórios. Então, a gente está realmente defendendo a alocação de todos esses itens, defendendo uma solução simples para que a gente não precise, para dar flexibilidade para as empresas. E à medida que for necessário, aí sim ela pode pensar numa solução um pouco mais longo prazo. Não, e uma coisa legal que você usou também, uma palavra-chave, é que a gente não sabe como é que vai ser isso no futuro, né? Então é uma constante adaptação e acho que aí já apoia um modelo muito interessante, que é esse modelo da contratação do serviço e não do produto, né? Sempre que eu falo do produto, eu tenho essa questão do lastro, de eu ter que manter aquele produto, depois ter que pensar o que eu vou fazer com ele, né? Mas quando a gente fala de serviço especificamente, a gente tem essa flexibilidade de estar mudando o tempo todo, né? Vou até encaixar aqui, eu vi que o Paulo Henrique comentou novamente do coworking, né? Ele fala, como que a Pamela vê o coworking pós-Covid e como seria uma interligação com os locadores de imóveis. A Pamela até comentou do coworking aqui, né? Que ela falou que muitos coworkings devem surgir aí agora no pós-pandemia, até para atender essa demanda de capilaridade, que as pessoas querem estar em todos os lugares, mas até passando um pouco a bola para você, Pamela, você tem recebido bastante pedido dessas adaptações para o próprio coworking, fora esses espaços diferentes que a gente já comentou, o que você está vendo de movimento nisso? Mas o coworking, Pamela, especificamente o Paulo Henrique perguntou de novo, que a gente sabe que é um tema que chama bastante atenção, o que mais que você diz sobre essas demandas de coworking que têm surgido?
Olha, a gente tem conversado bastante com o coworking, e eu acho que até uma segunda solução que a gente está trazendo endereça bem o coworking, porque é aquela demanda que precisa repensar os espaços, trazer soluções flexíveis e que nem sempre eles estão prontos. Ou melhor, a estrutura acaba. Deixa eu até colocar um pouco de uma forma um pouco diferente. A gente tem olhado para o coworking tanto nessas novas estruturas, então solicitações de, olha, eu tenho um imóvel vazio aqui, eu acho que vai ter demanda, queria montar meu coworking nesse novo local, com uma estrutura um pouco diferente. Então a gente tem atendido isso. E tem muitos coworkings que estão, eu quero retomar, quero que as pessoas voltem para o meu espaço, mas eu preciso fazer uma série de readequações nesse espaço. Que a gente está trazendo esses painéis, essas divisórias, enfim, algumas soluções de mobiliário, mas também a gente está dando todo um suporte com relação à gestão dos ativos já existentes na empresa. Então, até deixa eu comentar um pouquinho dessa segunda iniciativa que a gente tem, que eu ia até brinquei contigo, né? Vamos deixar essa cerejinha do bolo, porque até para fazer uma introdução dessa gestão de ativos, pessoal, quando vocês sabem que a gente trata muito tema aqui na Cornet, fala muito sobre a questão da flexibilização, não só dos espaços, dos contratos, mas também dos contratos de locação, então também olhando para essa parte do real estate. Mas quando a gente fala da operação, né? Eu já fiz operação em muitas empresas, em algumas multinacionais, eu já senti a dor, então eu sei o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso fazer gestão de ativo mobiliário, né? Então uma coisa é a gestão dos ativos imobiliários, que a gente trata muito nos painéis com o pessoal de real estate. Agora a Pamela me chamou muito a atenção quando ela estava me falando sobre esse trabalho que a John está fazendo, que eu confesso que eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Então, assim, estou super empolgada para que as pessoas saibam, para que massifique isso, porque é uma das grandes dores do Facilities, fazer gestão de ativo mobiliário. Então, assim, a dor de cabeça do Facilities pode ter dia para acabar. Conta um pouquinho o que é esse trabalho que vocês estão fazendo, Pamela, que eu adorei. Legal. Na verdade, esse é um serviço totalmente novo que a gente montou, ouvindo muito essa dor de cabeça do Facility mesmo, como é que o que eu faço com todo o mobiliário sobrando. Então, aqui, na verdade, é o lançamento dele. É a primeira vez que a gente apresenta isso no mercado de uma forma mais estruturada. Legal. A gente tem conversado com clientes, mas esse é o lançamento oficial. Aproveita o pessoal que está conectado aí, ó. Quem está sofrendo com ativo, está tendo que ocupar a sala de reunião com cadeira, porque agora vai sofrer com isso de diminuir a quantidade de espaços. Quem está precisando de espaço, né? Ao contrário da tendência, está precisando de espaço, esquece isso, pelo amor de Deus, gente. Vamos falar com a Pamela aí. Conta um pouquinho pra gente, então. Então, surgiu agora isso, surgiu agora. E assim, a ideia é que o mobiliário excedente virou um estorvo para a maioria das empresas. Virou um problema, e como que a gente pode endereçar isso? Então, basicamente, a John Richard cuida do seu ativo por você. É dessa forma que a gente percebeu que a gente consegue dar um apoio para as empresas terem um respiro nessa tomada de decisão complexa, em um momento que a gente não tem certeza como é que vai ser. É uma solução pontual para a gente possibilitar realmente as empresas retornarem ao escritório de uma forma gradual e em ondas. Então, a gente retira todo o mobiliário, essas cadeiras excedentes, mesas e outros itens que precisar do escritório. A gente faz toda uma vistoria, a gente cataloga isso para garantir total controle, faz um inventário, e a gente faz toda essa gestão da mudança, armazenamento do mobiliário. Se necessário, a gente pode fazer uma parte de manutenção, de retrofit, tem muitas empresas que estão aproveitando essa oportunidade para, enfim, fazer alguma mudança necessária. Nessas mudanças, nesse retrofit, faz toda a higienização e desinfecção das cadeiras. Inclusive, a gente desenvolveu um protocolo de higienização e desinfecção para a John Richard. A gente está trazendo isso para cá também. A gente faz, enfim, gestão, relatórios mensais do ativo, da propriedade da empresa que está com a gente e toda a logística de retorno. Então, as ondas, precisa de mais móvel, a gente vai devolvendo o mobiliário de acordo com o retorno dos colaboradores para o escritório. Então, assim,
E é um ponto legal, até complementando, a Kátia bem colocou aqui, que eu sei que é uma dor de cabeça pesada, porque além do físico, né, desses ativos ocuparem espaço físico e às vezes até atrapalharem no dia a dia, tem a questão legal e contábil. Então, além de você ter que armazenar, você precisa registrar isso de alguma forma. E aí, não necessariamente o Facilities tem o recurso de ter um sistema legal, de conseguir catalogar, como você bem falou. Mesmo que a gente consiga armazenar, não tem a questão da higienização, né? Vou falar por uma dor que eu tive no passado, numa empresa, uma multinacional que eu comecei, quando eu entrei para operar o Facilities e para desenhar, a empresa tinha outros 3 imóveis só para armazenar equipamentos imóveis que não estavam utilizando. Então, ó como isso é uma cadeia, né? Então, tinha a questão contábil, tinha o custo de manter outros espaços abertos para fazer o armazenamento. Não tem inteligência nenhuma nisso, né, Pamela? E vocês têm, né, esse expertise de fazer o armazenamento e a logística, né? No final, assim, a gente está estendendo o que a gente fazia para John Richard nesses 20 anos para o nosso cliente, no ativo do nosso cliente. Então, é muito o que você falou, é um entendimento que o imobiliário tem um valor significativo e não justifica, nesse momento, a gente não dar o devido cuidado a ele. Então, a gente estava vendo muitas soluções de, eu deixo na garagem, eu deixo numa salinha fechada, depois eu vejo o que acontece. E também a gente ouve muito, ao longo dos anos, a gente tem ouvido, olha, às vezes eu deixo uma salinha, mas eu não faço a menor ideia do que tem lá. Eu sei que uma vez que eu coloquei naquele depósito, ele está abandonado lá, eu não consigo nunca mais recuperar. Lá em Piracicaba, a gente gosta de falar que foi pro perdimento. A gente colocou a cadeira na salinha, foi pro perdimento. Vou até aproveitar que o Paulo Vinícius está fazendo uma pergunta aqui, Pamela, que eu acho que é relevante, ó. Pamela, vocês vão fazer a gestão do mobiliário geral do cliente ou somente os excedentes que vão ser armazenados por vocês? O que exatamente que vocês estão oferecendo? Nesse momento dos excedentes. Legal. Já tiveram demandas que, olha, eu quero que você inventarie tudo aqui e veja o que faz. Então, a gente está, nesse momento, entendendo junto com as empresas a necessidade para a gente ver. Mas nosso foco mesmo é como reduzir esse excesso de mobiliário. Acho que mais que qualquer coisa. Muito bom, né? Porque é uma dor de cabeça. E aí, lembrando o pessoal que está conectado e o pessoal que está interagindo aqui no chat, porque é uma demanda emergencial, não é uma coisa que você pode planejar para quando fizer a compra de novos ativos no ano que vem. É uma coisa que vocês que estão fazendo a gestão do espaço vão ter que fazer agora, né? Para a volta do escritório. Lembrem-se que a gente tem aqueles protocolos de distância e toda a recomendação da OMS, né, para distanciamento. Então, uma das maneiras mais seguras de você fazer isso sem precisar repetir a mensagem o tempo todo é removendo, por exemplo, as cadeiras do espaço, né? Aquela questão, né, Pamela, uma sala de reuniões que tinha 12 cadeiras, não é uma sala de reunião enorme, é uma sala de reunião que ela está no limite do espaço para receber as 12 pessoas. Hoje ela não vai mais poder receber essas 12 pessoas. Então, ao invés de eu ficar marcando cadeira, investindo em comunicação visual e tudo mais, eu já consigo ir limitando os espaços. Só que é isso, uma coisa é você ter uma área industrial, onde você consegue colocar o seu mobiliário que não vai custar nada, outra coisa é você ter um escritório na Chucre, na Berrini, na Faria Lima, que custa lá R$95 o metro quadrado para armazenar uma cadeira. Não faz sentido isso, né, gente? Então, a solução pontual bem interessante, né, Pamela? Tem muita empresa que a gente conversou que fala, tá bom, eu vou colocar um X na cadeira, eu delimito. Eu ando vendo isso. Tem que olhar o comportamento humano, né? A gente puxa a cadeira, a gente gosta de sentar um do lado do outro. Então, natural. Assim, realmente o retirar o mobiliário, às vezes facilita esse processo. E é um processo barato, né? Retirar o mobiliário é muito mais barato do que eu ter que fazer uma adaptação arquitetônica, eu ficar comunicando isso o tempo inteiro, né? Eu acho que, assim, tudo que a gente tem pensado é como a gente entende que o Facility está nesse momento sobrecarregado, está com muita demanda, muita coisa nova para pensar. E como que a gente facilita de uma forma barata, porque eu acho que também ninguém está no momento de fazer grandes investimentos e é um momento de focar no core mesmo. Como que a gente faz? Como que a gente consegue apoiar de uma forma inteligente, de uma forma barata, para realmente tirar todo esse peso, todo esse trabalho do Facility.
Vou comentar uma coisa que eu vi que a Kátia tinha comentado da dor de cabeça contábil, né, que a gente tem em manter os ativos dentro do escritório. E vou voltar um pouco para o tema do as a service, né, Pamela? Sim. Uma coisa que eu gostaria muito de ver o mercado de facilities em geral explorando mais o tema é essa questão de como os ativos estão sendo contabilizados, né? Eu confesso que eu vejo alguns poucos colegas fazendo isso, então é uma grande frustração que eu tenho e acho que é um tema que precisa ser muito mais discutido, mas o Facilities precisaria trabalhar muito mais junto com o pessoal da contabilidade e do financeiro para entender a vantagem que é o as a service, né, Pamela? Fala um pouquinho para a gente dessa grande diferença que vocês já enfrentam, né, há mais de 15 anos aí, Sim. que é você não contabilizar a compra de um ativo, mas fazer a locação dele. Então, você está contratando um serviço, né, e não comprando e internalizando um produto. Você já está sentindo alguns profissionais te procurarem por conta dessa questão, até de uma vantagem contábil, ou ainda é muito tímido isso? O que você vê de movimento, Pamela? Eu acho que tem um movimento significativo as pessoas quererem terceirizar parte dos serviços do escritório, então até o movimento de coworking foi muito positivo para a gente, porque as pessoas começaram a perceber que eu não preciso ser proprietário de todo o espaço, do mobiliário, não preciso fazer a gestão disso, eu consigo terceirizar, então isso para a gente tem sido um grande apoio. Inclusive, a John tem 20 anos de mercado, 21 anos, e a gente sempre se posicionou como uma empresa de aluguel de imóveis. Sim. E logo antes da pandemia, a gente já estava vendo, enfim, a gente já mudou muito a nossa forma de trabalhar, e a gente mudou para nosso speech para uma solução de imobiliário como serviço. Porque aluguel de imóveis as pessoas entendem que é uma necessidade temporária. Pontual, para um evento, pronto, acabou. E não é mais. Eu acho que as empresas têm buscado soluções as a service, soluções que eu não preciso ser proprietário desse ativo, fazer grandes investimentos, e eu posso ter não só o mobiliário como um custo operacional e fazer a gestão disso, mas também todos os serviços que vêm junto com isso. Eu não preciso me preocupar com a manutenção da cadeira, eu não preciso me preocupar com a parte de trocas. Eu tenho a liberdade realmente para mudar meu escritório à medida que for necessário e eu não preciso fazer a gestão da depreciação do ativo, enfim, realmente ter isso como imobilizado. E que é uma coisa curiosa, né? Porque muitas empresas já cederam, né? E tem uma mentalidade mais aberta para o coworking, por exemplo. Então, o que significa, não preciso mais ser dono do meu próprio espaço, eu não preciso mais ser o inquilino do meu próprio espaço, eu posso muito bem estar num espaço gerido e operado por terceiros. Mas que ainda é muito tímido no mobiliário, né? Que bom, fico feliz de saber que está crescendo um pouco essa onda. Mas é engraçado como às vezes a gente acaba tendo que mostrar uma coisa que é um tanto quanto óbvia, né, para quem está contabilizando isso. Poxa, do mesmo jeito que você está flexibilizando um contrato de locação do espaço, flexibiliza o contrato de locação do seu mobiliário, né, de todo o seu equipamento. Já faz tantos anos que a gente loca, por exemplo, computadores, né, frota para empresa, impressora, ar-condicionado. Tudo já é um pouco desse as a service, né? E o mobiliário aqui no Brasil, ele demorou um pouco para chegar. A John realmente é pioneira na questão de mobiliário, locação de mobiliário, desde 20 anos aí trabalhando com isso. Então, com certeza, são os pioneiros. Mas é engraçado que é uma mentalidade que mudou com muita... Não teve velocidade nisso, né, Pamela? As pessoas ainda querem ser dono da cadeira, por exemplo. É muito engraçado. Eu acho muito engraçado isso. O que a gente tem sentido? A gente tem atendido bastante startup, que eu não sei nem se não são nem startups, aquelas que já estão num ritmo de aceleração muito grande, porque não consegue realmente acompanhar, não faz sentido ela ficar comprando mesa e repensando todo o espaço o tempo inteiro. E a gente tem atendido muito eles e atendido empresas que eu acho que assim, tem uma tendência que as mudanças são cada vez maiores dentro das empresas. E mais rápidas, as empresas, né? Precisam mais rápidas, as empresas precisam ser flexíveis. Então, eu falo de startup, mas mesmo empresas mais antigas, multinacionais, mais conservadoras,
também estão tendo que ter essa agilidade na mudança. O momento que a gente está vivendo agora, obviamente, para o nosso negócio, chacoalha um pouco mais, porque a gente acompanha as movimentações das empresas, então as empresas crescem, a gente cresce junto, as empresas reduzem, a gente reduz junto, mas a gente consegue garantir flexibilidade para as empresas, realmente se movimentarem à medida do necessário, dar soluções para elas, acompanharem essa sanfona do mercado, acompanharem os diferentes momentos. Agora a gente tem equipes mais trabalhando de uma forma mais coletiva, a gente precisa adaptar nosso espaço para um open space, depois a gente volta, ter reuniões, espaços mais fechados e realmente a gente conseguir acompanhar essas movimentações das empresas. Não, e flexibilidade é velocidade, né? Eu gostei que o Renato colocou um comentário aqui que hoje o TI permite isso, né? Porque no passado a gente tinha que passar cabeamento, tinha que ter os dutos, não era tão simples assim mudar uma estação de lugar, porque você tinha que refazer cabeamento. Em alguns lugares até questão, né? Não tinha piso elevado, então tinha que refazer o cabeamento, refazer fiação, era horrível isso. E aí, hoje tem uma certa flexibilidade na questão do TI que deve facilitar muito essa movimentação. E até aproveitando, ainda falando de TI, tem uma coisa que é legal, que a gente sentiu muito durante a pandemia, né? O feedback de muitos associados aqui que a gente teve, que é o seguinte, as empresas que, como você bem citou, são mais conservadoras, né? Tinha uma linha mais sisuda, assim, de pensar em como trabalhar os seus espaços, eram as empresas que também falavam que o home office não funcionaria, né? Porque não tem política, porque tem questão de confidencialidade, porque não tinha o sistema adequado. E aí, do nada, né? Literalmente do nada, todo mundo teve que se adaptar e teve que queimar a língua com isso tudo. Então, é engraçado como... eu já falei isso no outro webinar aqui na Cornet. É muito difícil a gente falar que teve um efeito positivo essa pandemia, porque não existe isso, não é por aí. Mas que com certeza ela acelerou alguns movimentos que a gente levaria mais meses ou talvez mais anos para fazer, isso é um fato, né? Então, imagino que a pandemia também tenha acelerado o ritmo de trabalho de vocês, né, Pamela? Uma inovação que deveria acontecer, por exemplo, no ano que vem, vocês já tiveram que antecipar, como essa questão de gestão de ativos. É engraçado como o ritmo de vocês também precisa mudar, né, de acordo com o mercado. Por mais sólido que seja o negócio da John Richard, uma empresa de 20 anos, vocês também estão tendo que mudar e se adaptar, né? Eu acho que, assim, essa parte de gestão de ativos, a gente nunca tinha pensado em fazer nada parecido. E foi uma demanda que os clientes solicitaram para a gente. E eu acho que a grande questão agora é ser uma empresa resiliente, estar aberto às mudanças, estar aberto a inovar. E eu acho que o nosso chapéu de solução de imobiliário como serviço faz todo sentido quando a gente fala de gestão de ativos. Então, o home office também é uma coisa que a gente nunca pensou realmente em atender pontualmente, ou pelo menos da forma que a gente está oferecendo o home office. E tem sido bem interessante, uma aceitação muito boa das empresas. Muito bom. Eu acho que até uma coisa legal de comentar aqui com o pessoal que está conectado, bastante gente do mercado, bastante gente que atua na operação, enfim, tem isso, né, de a gente poder passar por adaptações, a palavra resiliência que o tempo inteiro é batida, tem um monte de expressão que a gente está brincando aqui na Cornet, que a gente já está transformando em palavra proibida, de tanto que a gente tem falado, está até engraçado, mas eu acho que no fundo uma grande mensagem que a gente tem é essa questão de parceria, né? Ninguém inova, ninguém consegue fazer grandes negócios ou consegue ter uma gestão perfeita se não trabalhar de mãos dadas, né, Pamela? Até uma mensagem interessante que acaba ficando aí. Então, assim, eu falo de novo por experiência própria, com o próprio pessoal da John Richard e as equipes que você tem a Paola também, que é sempre super atenciosa com a gente, com os clientes todos, que é essa questão, olha, eu tenho uma necessidade. Não necessariamente a necessidade que eu tenho é aquilo que está no catálogo, é aquilo que está na prateleira. E acho que cada vez mais os clientes vão passar a ter demandas específicas, né? Várias pessoas comentaram aqui no chat para a gente, né? É um tema bastante recorrente, que é essa questão da cultura. Empresas diferentes, culturas diferentes, naturalmente demandas diferentes, né? Então, acho que uma coisa muito legal, e isso não é jabá, isso é real,
que eu sempre pude contar com a John Richard é disso, olha, tem um espaço que está vazio e eu queria deixar ele um pouco mais sedutor para aquele cliente que vai lá e visita uma laje vazia, não está legal, a John foi lá e mobiliou e fez uma coisa legal. Ou tenho esse espaço aqui que, sabe, o pessoal está em obra no outro andar e está ficando meio chato, vamos criar uma área de descontração, aqui uma área um pouco mais leve, a John foi lá e montou uma área mais leve para mim. Então, acho que essa questão de parceria é importante, né, Pamela? De conhecer e estar mais próximo do cliente, estar entendendo a necessidade na ponta, né? Isso vocês fazem bastante, né? Desde sempre. Eu acho que sempre fez parte da nossa cultura e nesse momento, principalmente, não tem receita de bolo, né? Então, a gente está num trabalho de sentar junto com o cliente, entender quais são as dores e ver de que forma a gente consegue apoiar. É realmente trazer as necessidades e a gente e tentar realmente fazer desenhar um produto que faça sentido para as duas partes. E adaptando dançando conforme a música. Dançando conforme a música, exatamente. Sem frescura, dançando conforme a música. Pamela, muito bom. Vou te pedir, vamos deixar uma mensagem final para o pessoal da Cornet aqui, para o pessoal que estava com a gente no webinar, que ainda está conectado aqui. A gente está com 105 pessoas conectadas nesse momento aqui com a gente. Vamos deixar uma mensagem, mas também para aqueles que vão assistir o webinar depois, que os associados da Cornet, até para quem está perguntando aqui no chat, também recebem o link para poder visualizar esse vídeo. Quem chegou depois, quem quer rever algum pedacinho. Vamos deixar uma mensagem da John Richard e da Pamela Paz para os nossos associados da Cornet. Eu acho que eu primeiro agradecer demais esse convite, esse bate-papo. Teve uma informação que eu acabei não endereçando, que é para a pessoa física. Perguntaram se a pessoa física pode alugar móveis. Eu não sei nem, tenho 2 minutos, mas tem a Twin, que é uma startup do grupo, que é focada principalmente no mercado B2C. Então, a gente traz móveis residenciais para a pessoa física. Então, você consegue até pelo site fazer a locação, é muito mais fácil. Então, a gente está com esses 2 serviços e também a Twin não nasceu para atender home office, mas está atendendo bastante home office. Qual que é o site? Já tem um site da Twin específico? Tem, a Twin tem vai fazer 1 ano já de empresa e tem um site, você consegue fazer a locação de forma totalmente digital. Eu mando. Aí, pessoal, fica a dica, hein? A gente vai colocar depois. Aí, twin.com.br, eu vou colocar lá no Instagram da Cornet também, hein? Basicamente, você precisa alugar móveis para sua empresa, fazer uma estrutura, fazer um contrato para todos os colaboradores, a John Richard, a gente faz a gestão, faz todo o acompanhamento. Pessoa física, eu acho que a melhor forma é pela Twin. E também a gente traz muito esse conceito de disrupção, de mudança de mentalidade, de mindset, que a gente não precisa ser proprietário de tudo, a gente precisa de liberdade para mudar. Mas eu acho que o recado final é um muito obrigado por esse bate-papo. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem buscado, é ser parceiro dos nossos clientes e trazer e ser especialista no que a gente faz. Então, a gente trazendo a parte de gestão de ativos, a gente faz isso há muitos, muitos anos. A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está empacotando isso de uma forma melhor para o nosso cliente, mas realmente eu acho que a gente está, eu deixo aberto o convite para conversar com a gente. A gente está realmente querendo ver como que a gente como a gente consegue apoiar o Facility, o Real Estate, o RH, enfim, nossos clientes nesse momento. E muito legal, acho que a gente reforçar isso que a Pamela colocou e o que a gente bateu um papo aqui. A John está no mercado há 20 anos e está inovando o tempo inteiro, né? Então, acho que esse é um exemplo muito bacana. Não é uma empresa que surgiu agora durante a pandemia, então eles já têm um track record aí bastante valioso, que acho que coloca à disposição dos clientes também. Então, eu sou muito feliz de ser parceira de vocês desde sempre. Vou deixar essa sessão gravada para vocês. Acompanhe a Cornet nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Sempre tem novidade por lá. Pamela, mais uma vez, super obrigada. Um beijo em todo mundo. Obrigada a você. E é isso.